o mal que o judiciário hoje faz no Brasil não tem paralelo. Não tem paralelo. Em primeiro lugar, a censura. E eu falo isso com clareza. Nós estamos vivendo a censura no Brasil. Fato. Tem uma pesquisa de julho do ano passado, no Instituto Cives, que mostra que 44,6% dos brasileiros não vai tecer uma crítica a nenhuma autoridade com medo de represália. Isso, para mim, gente, tem um nome que é censura. Foi por isso que você vestiu aquela camiseta pedindo Quase o vim pra cá impeachment também. do ministro Alexandre Você de falou, Moraes? vou usar nas próximas Vou usar. entrevistas. Não, sabe por quê? Porque quando você usou, eu fiquei em dúvida se era um manifesto puro e simples pedindo o impeachment ou se era mais uma coisa de, pelo amor de Deus, a gente precisa ter o direito de poder pedir o impeachment de um ministro. As duas coisas. Tá. Eu realmente acredito que isso é necessário para restabelecer o regime democrático no Brasil, porque a gente está, de fato, em um regime de censura. O impeachment do Alexandre de Moraes. O impeachment do Alexandre de Moraes. E se você for olhar e der uma olhada nas minhas redes, eu falo disso já há bastante tempo e vejo que esse é o principal problema. Então, assim, tanto que a minha principal bandeira de campanha quando eu fui candidata a deputada federal foi uma reforma do judiciário. Sim. Tinha a reforma política, porque eu acho que isso também é importante. E a reforma... Porque eu fui para Brasília achando que a administrativa e a tributária iam salvar rolar o Brasil como economista. Chegando lá, eu descobri que o problema é muito mais grave, é institucional. Então, o primeiro ponto, a questão da censura. Em segundo, a questão da segurança jurídica. Sim. Nós não temos mais. É um fato. Quantas vezes acontece uma decisão do nosso STF reverter decisões que foram tomadas lá atrás e serem retroativas, gente? Isso Mas não o existe em nenhum problema lugar está do no mundo. Alexandre de Moraes, Marina? Não, eu vejo que ele é muito mais grave, né? Por exemplo, a gente falou aqui de segurança. Muitas vezes a polícia prende e a justiça solta. Então ela está em todas as esferas, Cecília. Ela é muito mais grave. É que eu acho que sem liberdade de expressão, esse é o ponto mais robusto de uma democracia. Então, eu estou falando de um ponto específico. Mas ele é ineficiente em diversos outros aspectos. Na questão da segurança jurídica, nessa questão da polícia muitas vezes prender e da justiça soltar, porque tem, sim, dentro do nosso judiciário essa cabeça da bandidolatria, de que o bandido é vítima da sociedade. Pô, a gente vê quando eles falam da questão dos presídios e vários outros problemas. O último que importa ali é a vítima do bandido, entendeu? Então, eu vejo esse como um grande problema. E um outro problema também é que ele está extrapolando os seus papéis, porque o papel do judiciário não é legislar. E o que a gente está vendo, acabou de acontecer. Você tinha ali a questão da desoneração e o Lula mandou para o judiciário. Depois do Congresso ter tomado uma decisão que compete a ele. E outras questões, o PL das fake news foi a mesma coisa. O Congresso deu um recado. Sim. Não vamos votar. Se ele não vai votar, o que vale? Vale o Marco Civil da Internet, vale a Constituição, passaram por cima e o Judiciário está regulando. Sim. Então, assim, para mim, o que compete... Por quê? Porque o Congresso é a casa da população, do povo. É onde todos têm voz. Mas então, você não acha ou que... deveriam ter. Deveriam ter, mas o que está acontecendo hoje é o judiciário tá nem aí, tá passando por cima do Congresso. Mas você não acha que falar em censura... Eu entendo a sua posição e de alguma... De diversas formas, por conta do que ela está passando hoje, por exemplo, que ela pode perder o Wikipedia mas dela. Mas aquilo ali, de fato, é censura, né? Então, é isso. Qual é a nossa? Essa aqui, né? É. Para explicar para vocês, a Marina está correndo o risco de perder pela terceira vez a página hoje, dela. Hoje, no dia que estamos gravando essa conversa. Na Wikipédia, dia 2. aqui. Em função de, teoricamente, haver uma regra lá que diz que ela não é relevante o suficiente para ter um verbete. Uma pré-candidata à prefeitura da maior cidade do Ocidente. E primeira suplente de deputada... também, do maior estado. Isso eu avalio como censura, mas o que ocorre no judiciário tem uma certa dificuldade de cravar como censura, porque a gente vem de um histórico de censura, aí sim, institucionalizado, com um departamento que fiscalizava. Agora tem um departamento que fiscaliza igual. Pior, naquela época, precisava dizer qual crime. Tá. Na ditadura, por mais que ele fosse inventado. Na ditadura, você dizia qual crime que foi praticado. Agora não, agora você cala as pessoas sem nem dizer por quê. É muito... Gente... Tem excesso. Assim, o meu ponto é... E de novo, também sendo presos, sendo calados...
eu vejo que, e de novo, a população se mostra com medo de fazer críticas. Sim. Então, assim, e eu tô falando de população de esquerda ou direita. A gente fez uma pesquisa muito grande. Quando eu terminei a minha eleição, eu virei uma das dirigentes do Novo, responsável pela comunicação, e a gente fez uma pesquisa gigante para entender a cabeça do brasileiro. A pesquisa nossa que a gente fez de Big Data foi com 10 milhões de pessoas nos últimos 5 anos. Gente, a gente teve pandemia. Teve. Antes da saúde, o principal problema depois da economia era a liberdade de expressão. Por incrível que pareça, isso me chamou muito a atenção, muito a atenção. Ali a gente se deu conta do tamanho do problema. Na sequência saiu essa pesquisa e para mim isso está muito claro. As pessoas, elas hoje têm esse receio. Tem um receio de criticar a autoridade. Por exemplo, isso, você pediu impeachment de uma autoridade. Isso é natural de qualquer democracia. Isso. Mas questionar, mesmo o questionamento das urnas, ou seja o que for, isso qualquer uma pode. Entendeu? Então, como é que você combate qualquer problema de mentira ou de fake news? Com a verdade, com debate. Mas você não pode proibir. Mais do que o medo da autoridade, as pessoas têm muito medo da virulência nas redes sociais. Então, por vezes, a liberdade de expressão passa muito pelo ponto do vou ser atacado por todos. Porque todos viraram grandes juízes das opiniões alheias. A gente vê isso todo dia nos posts que a gente coloca. Você deve ver nos posts que você coloca. Então, assim, a própria população virou uma grande refém do medo de se expor. Porque pode provocar briga, porque pode provocar confusão. Então, para que eu vou falar? Mas eu entendo quando a Marina diz isso, porque, por exemplo, na semana passada a gente estava falando no nosso Rivo News do caso do Felipe Neto, que chamou o Arthur Lira, presidente da Câmara, de excrementíssimo. E uma das respostas ali mais curtidas ao Felipe Neto é: você teria coragem de chamar o Alexandre de Moraes de excrementíssimo? Exato. Esse é o ponto. Assim, agora vamos lá. Se você está na rede social, você tem a opção de sair. Entendi. Uma figura pública, ela pode estar passível de ser criticada aonde for. Andando pela rua, no lugar que ela frequenta, nas redes sociais. E se ela não quer, pede o boné. Uhum. Tchau, entendeu? Você tem essa opção. Se você está indo para a vida pública, você tem que estar preparado. Sim. Você tem que estar preparado para receber crítica. Como uma figura pública, você precisa estar preparado para receber crítica. Não dá, gente. Não dá para ser amado. E outra, quanto mais você tem escrutínio... Por exemplo, um STF. Toda a população brasileira está olhando. Porque eles respondem para toda a população brasileira. Então, eu acho que isso é fundamental, Cecília. As redes sociais, sem dúvida, expõem, mas é uma decisão sua estar lá ou não estar. Sim. Tá. Agora, as figuras públicas, elas estão, sim, passíveis de serem criticadas por qualquer um. Isso é fundamental. Se não quer se dar... se não está disposto a isso, pede para sair. Vamos ao nosso segundo Isso ou Aquilo, aproveitando esse tema que se encaixa com perfeição. Quem você rejeita mais? Presidente Lula ou Alexandre de Moraes? Nossa. Agora você me pegou, viu? Muito difícil, muito difícil. Isso, você não sabe o terceiro Isso ou Aquilo. Difícil demais. Não, hoje eu estou mais preocupada com a questão do judiciário, porque o presidente, a democracia vai se encarregar, eu acho. Eu acredito que se a gente tiver eleições limpas, em que a liberdade de expressão seja protegida, ele pode sair se isso for a vontade da maioria da população brasileira. Um ministro do Supremo é mais complicado, porque ele tem a caneta na mão até sair, a não ser que ocorra um processo de impeachment. E, para isso, a gente precisa da maioria dos senadores. E hoje, infelizmente, eu vejo um Senado que está muito à mercê. Então, eu vejo que o mal que pode ser causado em termos institucionais hoje pelo Alexandre de Moraes é pior. Porque o presidente vão ter vários com problemas, mas aí...
Mas a democracia troca. Pacheco teve oportunidade essa semana e bateu no presidente e ameaçou mais o executivo do que bateu no judiciário. Talvez porque tenha mais medo do judiciário. Entendi. Esse é o problema. Eu vejo que hoje a diferença é essa. Nos bem pesos ou e mal, contrapesos, está o pesando juiz mais. manda prender, manda soltar. Acaba com a sua vida. Te bane, te manda ser um exilado. Coisa que um presidente da República não tem essa capacidade. Então, eu vejo que é um poder maior e mais complicado. Então, mais difícil essa aí.